Olá, minha gente querida. Este é o canal Crescer na Fé, onde nós estudamos o Catecismo da Igreja Católica. Que alegria poder reencontrar cada um de vocês. Hoje nós vamos iniciar a etapa que trata da vida pública de Jesus. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o batismo de Jesus no Rio Jordão através de João Batista. E eu convido você a tomar o seu catecismo a partir do parágrafo 535 e me acompanhar. Por que Jesus foi batizado, hein? Ele precisava ser batizado? Qual foi o significado deste importante acontecimento? Fique conosco e você vai compreender, você vai descobrir. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. E eu peço insistentemente, não é, que você compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos para que mais pessoas se aproximem de nosso Senhor. E no final deste vídeo, se você tiver gostado, não deixe de dar aí o seu positivo, tá bom? Eu sou Ronaldo Pedroso e nós vamos então à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já! Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e eu quero convidar você, então, a se unir a mim em oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo para que possamos bem compreender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, então vamos continuar os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Nesta etapa dos nossos estudos, nós estamos conversando sobre aqueles artigos do nosso credo, os símbolos da fé. E dentre os diversos artigos que já vimos e dentre aqueles que ainda veremos, nós estamos conversando sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Já conversamos sobre o grande mistério da encarnação, o mistério do seu nascimento no Natal, o mistério da sua infância e vida oculta até os seus 30 anos, e hoje nós iniciaremos uma nova etapa, agora estudando a vida pública de Jesus, que sem dúvida, claro, também tem os seus mistérios. E vamos então tratar dos principais acontecimentos da vida de Jesus. Assim, então, eu convido você a tomar o seu catecismo no parágrafo 535. Sim, a vida pública de Jesus tem início com o seu batismo. Exatamente isso. Nós vamos conversar hoje sobre o batismo de Jesus. Bem, nós vamos tratar do batismo enquanto sacramento mais adiante no nosso curso. Mas eu gostaria de adiantar que o batismo, sob a ótica da antropologia e da história da humanidade, está em ordem com aquilo que nós chamamos de rito de iniciação ou rito de passagem e que historicamente faz parte praticamente de todas as culturas. Desde o nascimento e até a morte, o indivíduo realiza ou se submete a uma série de passagens que marcam diferentes etapas da sua vida, como a infância, a juventude, a maturidade, a velhice e, por fim, a morte, a última passagem. Sejam através dos rituais ou celebrações, disputas ou outras formas de ritos, nós temos diversos acontecimentos que nos mostram essa característica social. E cito como exemplo um vestibular, um trote em calouros, a festa de 15 anos,
um chá de panela ou diversas outras formas. Esses ritos também marcam a aceitação e a pertença da pessoa em determinado grupo social. Então, o batismo como rito de iniciação esteve presente ao longo da história da humanidade, também em outras religiões, naquelas religiões antigas, de forma que os ingressantes, ou os neófitos, como a gente também fala, passavam por alguns processos ou provas que marcavam a sua iniciação. Eu falo, dentre esses processos, da instrução, para que eles fossem introduzidos, formados nos valores e tradições daquele grupo, que permitiria a melhor identificação da pessoa com aquele grupo. Na verdade, uma instrução sagrada e com aspectos éticos. Outro processo de iniciação religiosa é o rito. O rito. Os ritos são ações simbólicas a fim de tornar presente, atualizada, aquela transcendência que foi apresentada lá na instrução. Então, através desses ritos, a pessoa formalmente assume uma nova realidade na sua vida, uma realidade que não poderá mais ser destruída ou perdida. Trata-se de uma ruptura entre o antes e o depois. Pelo fato desses ritos serem também utilizados no ambiente pagão, como se via antigamente, e em religiões esotéricas ou mesmo religiões mistéricas, os padres da Igreja Antiga tiveram alguma resistência em adotar o termo batismo para não correr o risco de alguma confusão com aquelas seitas. No caso do batismo de João Batista, ele utilizava o rito de imersão na água, que é o símbolo da purificação e da renovação. Mas, apesar desse tipo de rito ser conhecido e utilizado por outras religiões antigas e até pelo judaísmo, no batismo dos neoconvertidos ou mesmo dos essênios, o batismo de João era diferente em 3 aspectos que eu gostaria de citar para vocês. O primeiro aspecto é que ele tinha um objetivo não ritual, mas um objetivo moral. Por quê? Porque buscava a conversão. Em segundo, era um batismo que não se repetia e, portanto, dava a ele um caráter de iniciação. E, em terceiro, aquele batismo tinha um caráter escatológico, ou seja, introduzia o batizado, no grupo daqueles que professavam a espera do Messias que estava por vir, estava por chegar. É importante destacar, minha gente, que aquele batismo de João tinha uma eficácia real, mas não era um sacramento. Por quê? Porque dependia do julgamento de Deus que ainda estava por vir na pessoa do Messias, o único que batizaria com o Espírito Santo. Então, a gente pode imaginar aquela figura de João Batista vestido com pele de animais, que comia insetos e mel silvestre, que pregava a vinda do Messias e que batizava um batismo de conversão. Sim, ele era um profeta, o último profeta do Antigo Testamento. Ele batizava com água, mas viria o Messias que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O evangelista São Marcos disse que toda a Judéia e todos os habitantes de Jerusalém corriam para João, confessavam seus pecados e deixavam-se batizar por ele no Rio Jordão. Sim, o batismo simbolizava isso, ou seja, a simbologia da morte no ato do mergulho, daquele mergulhar, numa referência simbólica, numa comparação, numa lembrança do dilúvio exterminador que acaba com o que é mal e abre espaço para uma nova vida, como nos conta o livro do Gênesis, lá na tratativa do dilúvio. Bem, as águas dos rios também eram símbolo de vida, doadores de vida à sua volta e seus ambientes. O batismo era, então, a purificação, a libertação da sujeira do passado que
pesa sobre a vida e a desfigura. É um recomeço. E isso quer dizer morte e ressurreição. Começar a vida de novo é um renascimento. O parágrafo 535 vem nos ensinar que a vida pública de Jesus teve início com o seu batismo lá no Rio Jordão, nas mãos de João Batista. E o que mais nos surpreende e nos enche de pontos de interrogação na cabeça, nesse acontecimento, é o fato de Jesus ter se apresentado para ser batizado. Ele entrou na fila dos tristes pecadores que esperavam nas margens do Rio Jordão. Como eu disse há pouco, o batismo implicava uma confissão de pecados e a tentativa de se despojar de uma vida velha e falha e receber uma vida nova. Como Jesus poderia fazer isso, hein? Como ele poderia confessar pecados? Será que seria possível ele abrir mão de uma vida velha para assumir uma vida nova? João Batista percebeu logo isso e ele se antecipou dizendo para Jesus: eu é que devia ser batizado por ti e tu vens ter comigo? E São Mateus então completa afirmando as palavras de Jesus: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, se na descida a esse batismo estão contidos uma confissão dos pecados e um pedido de perdão para um novo começo, então também está contida neste sim toda a vontade de Deus, num mundo marcado pelo pecado, uma expressão de solidariedade com os homens. Somente a partir da cruz e a partir lá da ressurreição é que todo o sentido deste processo e desse mistério se tornou reconhecível. Sim, Jesus não tinha pecado do qual se converter naquele batismo, mas ficou claro que Jesus tomava sobre si, sobre seus ombros, o peso da culpa de toda a humanidade e deixou que o Rio Jordão levasse tudo rio abaixo. O objetivo a que Jesus se propunha ao ser batizado era o mesmo que teve quando ele nasceu, isto é, identificar-se com a humanidade pecadora. Não tinha o profeta Isaías profetizado que ele seria contado entre os pecadores? Pois é. Aliás, toda a vida de Jesus aponta para o seu mistério pascal. Tudo, o seu nascimento, a sua circuncisão, o seu batismo e toda a sua vida, tudo aponta para o Calvário, onde ele nos salvou. É o que nos afirma o parágrafo 536, quando ensina que o batismo de Jesus, da parte dele, é a aceitação, é a inauguração de sua missão de servo sofredor, deixando-se contar entre os pecadores. Bonito, não é? Sim, meus amigos, o batismo de Jesus marcou o começo do seu ministério público, e ele o fez colocando-se no lugar dos pecadores. Ele inaugurou o seu ministério com a antecipação da cruz. Bom, o batismo de Jesus, o seu cumprir toda a justiça, como ele falou, só na cruz é que se revela plenamente. Ali, no batismo de Jesus, manifesta a aceitação da morte pelos pecados da humanidade. É já um chamado de atenção para a ressurreição. Por isso, o batismo e o mistério pascal estão intimamente ligados, intimamente unidos. E isso é muito importante, viu, minha gente? Assim, termina ali no Rio Jordão a vida privada, digamos, não é, de Nosso Senhor, e começa o seu ministério público. Quando ele entrou na água, ele era conhecido tão somente como o Filho de Maria. Ao sair, ele estava pronto para se revelar como quem era desde toda a eternidade, o Filho de Deus. Ali, então, se ouviu a voz do Pai: este é o meu Filho bem-amado. Naquela manifestação pública, naquela epifania, Jesus é
plenificado do Espírito Santo, em unidade com o Pai. Uma teofania maravilhosa que deixou evidente e conhecida a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Assim, minha gente, se compreende como, na própria linguagem de Jesus, a palavra batismo aparece como um sinônimo da sua morte, e isso ficou claro quando Jesus perguntou aos seus discípulos tempos depois: podereis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado no batismo em que eu vou ser batizado? O batismo do Jordão era apenas o prelúdio, o começo, o início de um outro batismo que se seguiria mais tarde, o batismo da sua paixão. Assim, o batismo da água antecipava o seu batismo de sangue. O rio Jordão desaguava no rio vermelho do Calvário. O batismo de João foi também praticado pelos discípulos de Jesus até o dia em que esse batismo foi absorvido pelo novo rito instituído por Cristo, não é? Pelo Jesus ressuscitado, quando lá no final, às vésperas da sua ascensão, ele mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O parágrafo 537, então, vem nos mostrar que todos nós que somos sacramentalmente batizados, somos assimilados, enxertados a Jesus, de forma que também nós devemos nos rebaixar humildemente no arrependimento dos nossos pecados e depois de termos descido às águas com Jesus, sejamos elevados e renascidos no Espírito Santo. Iremos também nós renascer na graça, na vida nova, na salvação. É o que nos diz São Paulo na carta aos Romanos, numa linda passagem. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Lindo isso, não é verdade? Bem, na nossa próxima aula, nós vamos continuar conversando sobre a vida pública de Jesus e nós vamos tratar da tentação de Jesus. Outro grande mistério da sua vida pública. Como que Deus pode ser tentado? Bem, você então não pode perder este nosso próximo vídeo, tá bom? E eu oriento vocês então a fazerem uma leitura atenta dos parágrafos 535 até o 537 do Catecismo, que trata e que nos ensina sobre o batismo de Jesus. Não deixe de fazer essa leitura, tá bom? E antes de terminar a nossa aula de hoje, eu quero mais uma vez pedir: se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Isso vai nos ajudar bastante. Meus irmãos, recebam todos vocês o meu carinhoso abraço e fiquem todos na paz do Jesus ressuscitado. Um fraterno abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.